No vídeo de hoje vou falar sobre o novo governo da Holanda. Estou gravando esse vídeo em julho de 2024, já começo dizendo isso porque vou falar de um assunto de atualidade. Esse vídeo vai ficar aqui no canal e aí de repente você está assistindo esse vídeo no futuro, então para saber de quando eu estou falando as coisas, porque amanhã tudo pode mudar. Então, o que aconteceu basicamente nesse mês de julho de 2024, né? Na verdade, no finalzinho de junho, temos um novo primeiro-ministro, finalmente, depois de 8 meses de discussão para definir quem seria o novo primeiro-ministro. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico um pouco como funciona o processo eleitoral na Holanda, que aconteceu em novembro de 2023, e como que é a escolha do novo primeiro-ministro, né? Mas resumindo assim, muito resumidamente, o Mark Rutte, que era o nosso primeiro-ministro, tinha se demitido. Com isso, foi chamado essas novas eleições que aconteceram em novembro de 2023, onde o partido PVV teve a maioria das cadeiras. E aí, o que deveria, né, o que se esperava, mais ou menos na época que acontecesse, tem um vídeo que eu também conto sobre a eleição do PVV, o que isso significava. Esperava-se que o líder do partido, que era o Wilders, fosse ser indicado primeiro-ministro. Mas de lá para cá, nesses 8 meses, rolaram N discussões, porque o PVV tinha a maioria das cadeiras, mas ainda assim ele precisava se unir a outros partidos para conseguir ter uma maioria e poder indicar quem seria o primeiro-ministro. E para isso acontecer, o PVV, que é um partido de extrema direita, que é super conservador, que é claramente contra a imigração, que é muito claramente, muito diretamente se pronuncia contra os muçulmanos e entre outras mil coisas malucas, como a Holanda sair da União Europeia e etc. Nesse meio tempo, para conseguir chamar outros partidos para integrar o governo e poder definir o primeiro-ministro e eles poderem governar, eles tiveram que mudar muitas propostas no plano de governo deles, abrir mão de muitas coisas. Uma das coisas que eles abriram mão, inclusive, é a história de a Holanda sair da União Europeia. E no final desse enrosco todo, o que eles acabaram fazendo? Eles formaram a coalizão entre o PVV, que é esse partido que foi eleito, que é a extrema-direita, o VVD, que é o partido do Rutte, né, do Mark Rutte, que é um partido de centro-direita, e o BBB, que não é o Big Brother do Brasil, mas é o partido dos fazendeiros, que fazendeiro em holandês é boeren. Esses dois partidos, principalmente o partido dos fazendeiros, teve uma relevância pequena, né, na eleição. É um partido relativamente novo, tem coisa de 3 anos, eu acho, bem novo o partido. Mas enfim, e para isso eles tiveram que negociar, né, o PVV, que foi o vencedor, teve que negociar muito com esses 3 partidos de coisas que estão no plano de governo e que eles abririam mão. Uma das coisas que eles negociaram, inclusive, era que o Wilders não fosse o premier, por isso que ele não foi indicado como premier. Mas aí, né, na última semana de junho, primeira semana de julho, foi finalmente bater o martelo que o novo premier seria o Dick Schoof, que é uma pessoa de dentro desse partido, e que, então, finalmente, Rutte pode deixar de ser o primeiro-ministro demissionário, né, que é essa palhaçada de ficar demissionário durante anos presidindo, mas enfim, coisas de Holanda. E agora nós temos finalmente um novo primeiro-ministro, que é esse cidadão Dick Schoof, que eu, honestamente, nunca tinha ouvido falar, nem meu marido holandês conhece muito, mas ele vai ser o novo, na verdade, vai ser não, ele já é o primeiro-ministro, já está formado o gabinete, já está nomeando também quem são os ministros abaixo dele, ministro da Educação, da Segurança, todo esse rolê. Mas aí o que aconteceu? Um monte de gente começou a entrar em pânico de novo, porque no plano de governo do PVV tem muitas propostas contra a imigração. E aí até tem um post de uma das blogueiras aqui da Holanda que colocou os planos de governo do PVV, e um monte de gente saiu desesperada achando que já era lei, já ia passar a valer, que amanhã tá tudo valendo, que já tá certo, porque o partido assumiu, então o plano de governo entrou no ar. E, gente, não é desta maneira. Para fazer, assim, uma comparação, só para efeito de comparação, para vocês entenderem o que significa, o que é o plano de governo que eles têm, quando e como isso pode afetar a gente ou não, eu vou fazer uma comparação com o Brasil, que eu não quero aqui discutir política, não quero dizer se é certo ou se é errado, se eu concordo ou se eu não concordo, mas apenas pegar um assunto da atualidade lá no Brasil para explicar o que está acontecendo aqui.
Então, em 2022, no Brasil, teve o processo eleitoral que acabou por eleger o Lula. E durante a campanha eleitoral do Lula, um dos itens no plano de governo dele era a reforma tributária. E aí o Lula ganhou a eleição em 2022, 1º de janeiro de 2023 ele assumiu o governo, e agora a gente está em quê? No julho de 2024 e ainda está se falando da tal da reforma tributária, arcabouço fiscal, incentivar, desincentivar setor, enfim. O negócio ainda está rolando, quer dizer, ele implantou o plano de aquela proposta que estava no plano de governo dele? Não, honestamente, eu lembro assim que ele tinha proposto isso, mas não lembro exatamente os termos. Mas tenho certeza que se a gente fosse olhar lá no plano de governo dele de 2022, que ele deve ter proposto lá, muita coisa já mudou nesse 1 ano e meio aí que ele está governando. Por quê? Porque nenhum presidente e nenhum premier governa sozinho, né? Ele pode ter um plano de governo e ser o melhor plano de governo do mundo e ter coisas que, sei lá, só beneficiam as pessoas, mas o plano de governo para virar uma lei e passar a valer tem um caminho a ser seguido. Assim como a reforma tributária não é um projeto, é uma coisa complexa que vai alterar não uma lei, mas várias leis. Então são várias leis que precisam ser reescritas, que precisam entrar como um plano de um projeto de lei ou projeto de alteração da lei que vai passar pelo Congresso, que vai primeiro analisar, que depois vai votar. E se aprovado, pode ser que não seja aprovado na íntegra, mas se aprovado ainda vai para o Senado, para votar no Senado, para o Senado também avaliar e votar, para daí para a sanção do presidente, para daí passar a valer, e algumas leis ainda, né, algumas leis valem a partir da hora que o presidente sanciona, algumas leis têm ainda um tempo para ser aplicada, porque às vezes precisa de algum ajuste. Então, quer dizer, no Brasil é um processo complexo, né? Não é uma coisa que o cara tem o plano de governo e amanhã ele assume e depois de amanhã ele já mudou todas as leis. Nunca é assim, nunca vai ser assim, independente do governo, da proposta, do projeto. Sempre tem esse processo, que às vezes mais longo, menos longo, mas nunca é super rápido. Nunca é imediato, principalmente, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, o governo tem lá o plano de governo dele, tem coisas que daquele plano de governo lá atrás, nesses 8 meses de negociação para chegar no primeiro-ministro, eles já, né, conversaram com o resto da coalizão e já concordaram que eles vão abrir mão, como, por exemplo, a questão da Holanda sair da União Europeia. É uma coisa que estava no plano de governo deles e que, na negociação, eles abriram mão de tocar nesse assunto, vamos dizer assim. Então, o plano de governo já mudou, meio que já mudou, né? Porque algumas coisas eles tiveram que abrir mão ou, pelo menos, né, não prometer que não vão fazer da maneira que eles estavam pensando em fazer para poder formar o governo, para poder formar aliança com os outros partidos. E mesmo as coisas que eles não abriram mão e que eles continuam batendo na mesma tecla, para mudar a lei, para ser aprovado, eles ainda vão ter que ter todo esse processo de passar pela Câmara, de ser discutido, de ser analisado. Nesse processo de análise e votação pode ser que muita coisa seja alterada do projeto original que eles tinham. E mesmo o que passar, também passa por todo esse processo e não vai ser aprovado de hoje para amanhã, vai levar um tempo para ser aprovado, né? E também tem a questão que algumas coisas pode ser que passe a valer assim que a lei for completamente aprovada, e tem coisas que vão ser colocadas na agenda para, a partir de dia X, data X, passar a valer. Então, podemos ficar super tranquilos que nada vai mudar no curto prazo, nada vai mudar esse mês, por exemplo? Muito provavelmente nada vai mudar esse mês, muito provavelmente nada vai mudar mês que vem também. Mas a gente não pode nem ficar assim super tranquilo que nada vai mudar, que tudo vai ficar ótimo, mas a gente também não pode se desesperar e sair arrancando os cabelos, que, nossa, tudo vai mudar, a lei da migração vai mudar e a gente vai, sei lá, ser prejudicado de alguma forma por causa disso. Então, é a ponderação, né? Um momento de ponderação, um momento que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo na Holanda, porque sendo um partido de extrema direita, é um partido que
tem um grande apelo em relação a mudar as leis da imigração e até para aprovar outras questões e outros projetos que até mais importantes que esse, mudar a lei da imigração pode também devolver algum dinheiro para o cofre público, né? Se eles querem enrijecer, se eles querem endurecer as leis, isso também significa que eles vão ter menos imigrantes, vão pagar menos benefício, principalmente para quem tem asilo, e com isso vai naturalmente sobrar dinheiro no cofre do governo para usar em outras coisas. Então, é uma lei que é uma questão, na verdade, né, que vai ter grande apelo no governo, na minha opinião, e que vai ser muito falado nos próximos meses. Então, assim, cabe a gente que é imigrante, né, não importa como que a gente chegou aqui, com que visto que a gente chegou aqui, mas cabe a nós, imigrantes, ficarmos de olhos bem abertos com o que vai acontecer. E dentro dessas leis, né, no que tange a parte dos imigrantes, que é a parte que todo mundo que está assistindo esse vídeo provavelmente quer saber, né, o que está no plano de governo em relação a tudo isso? Basicamente, eles querem limitar o número de estudantes internacionais. Então, aí tem uma série de ideias, que, como eu expliquei, são ideias para como fazer isso. Então, ideias como aumentar o valor da mensalidade para quem não é da União Europeia, aumentar a quantidade de cursos dados em holandês, que também seria uma barreira para estudantes internacionais. Eles também têm a ideia de começar a barrar um pouco os trabalhadores estrangeiros, então colocar algumas barreiras mais, né, para trazer imigrantes que vêm a trabalho. Eles querem aumentar o prazo de naturalização, que hoje é em geral 5 anos, para 10 anos. Hoje, para se naturalizar, você precisa fazer o Inburgering, que significa que você precisa fazer um teste comprovando um nível A2 de holandês, eles querem aumentar para B1. Então, isso, por exemplo, é uma regra, esse negócio do B1, eu acho que é uma regra que deve mudar rápido e facilmente, porque hoje, né, o visto de partner, por exemplo, a gente já tem que fazer um Inburgering, que na maioria dos casos vai ser o B1, que hoje, pela lei nova que alterou recentemente, faz acho que 2 anos, acho que foi de janeiro de 2022, se eu não estou enganada, passou a ser um trajeto que é determinado individualmente, você faz uma entrevista lá na prefeitura, tem vídeo no canal sobre este Inburgering, mas em geral o que eles vão indicar para você fazer é o B1, no caso de quem tem visto de partner, mas os outros vistos que não são obrigados a fazer o Inburgering, aliás, para quem tem visto de partner de cidadão holandês, para quem tem visto de partner de outras maneiras, não é obrigado a fazer Inburgering. Então, para quem não é obrigado a fazer Inburgering, mas quer fazer a naturalização, aí você tem que fazer o processo de Inburgering como parte do processo de naturalização. Na verdade, você tem que apresentar o seu diploma de Inburgering para pedir a sua naturalização. Mas nesse caso, né, se é o Inburgering só para naturalizar, você, hoje em dia, julho de 2024, você pode fazer só o A2. Esse eu acho que deve mudar muito rápido, porque isso também é uma discussão que já estava lá na pauta faz tempo, entendeu? Já vem essa conversa antes do PVV, já tinha essa conversa rolando lá. Então não é uma coisa nova, não é uma coisa que está no plano de governo do PVV. Já havia esta conversa. Então, com tudo isso, o que eu vos digo, né? Se você já tem direito a se naturalizar, se já está aqui há 5 anos, já toma essa decisão logo e já pede. Até porque a naturalização demora 1 ano para acontecer, né? Tem um prazo oficial de 1 ano para acontecer. Em muitos casos acontece mais rápido, mas o prazo oficial que o governo se compromete a responder é 1 ano. Ah, mas e se eu entrar com o processo agora e no meio do caminho mudar para 10 anos, aí eles vão cancelar? Não sei, porque não sei os termos que vão definir a lei. Imagino que não, porque eles devem colocar a partir de tal dia, vai valer em vez de 5, 10 anos, e para quem pedir depois desse dia que vai valer. Mas isso é minha imaginação, não tem ninguém nesse mundo, nesse país pelo menos, vai te dar uma garantia em relação a isso, porque não tem. Pelo menos não neste momento que eu estou gravando o vídeo. Então, se você já tem intenção de ter a cidadania, se você já cumpre com os requisitos, já corre atrás. Ah, mas eu ainda não cumpro com o requisito, ainda falta, sei lá, 1 ano para eu ter direito a pedir cidadania. Então, se prepare, não tem que fazer o Inburgering, já fez o Inburgering? Não fiz. Então, vai estudar,
vai se preparar, já deixa o hambúrguer pronto, que você não precisa fazer o hambúrguer na última hora. E é outra coisa que talvez mude. Então, já corre atrás de tudo que precisa para no dia que você completar o tempo necessário, você só ir marcar na prefeitura, entregar os documentos e entrar com seu pedido. Porque é melhor a gente garantir uma coisa que hoje a gente sabe que a gente tem direito, do que ficar enrolando e depois chega lá na frente, a lei muda e você se lasca. Ah, mas Aline, o PVV só tem coisa ruim. Não, eu acho que nada no mundo só tem coisa ruim. Eles são realmente um partido que, na minha humilde opinião, eu não gosto do posicionamento deles, acho que são radicais demais. Porém, também tem coisas boas no plano de governo deles. Entre eles, a história da creche gratuita, que hoje as creches aqui na Holanda são pagas. Também tem um vídeo no canal sobre creche. Então, se você não assistiu, corre lá depois que você terminar esse vídeo para assistir, para você entender como funcionam as creches na Holanda. E aí tem esse projeto que também não, né, embora esteja no plano de governo do PVV, também já é uma coisa que se discute há bastante tempo, já estava em discussão antes. Mas esse, por exemplo, é uma questão bem complexa, porque não envolve simplesmente aprovar que passe a ser gratuito, seja oferecido pelo governo. Além do dinheiro que o governo tem que colocar, né? Tem que tirar esse dinheiro de algum lugar para poder oferecer creche gratuita, porque não é um serviço barato, é caro para caramba. Se hoje que é pago, já tem fila para você conseguir colocar seu filho na creche, amanhã se passar a ser gratuito e todo mundo tiver acesso, como é que fica essa história da fila? Vai triplicar, né? Sei lá qual que é o tanto que vai multiplicar, vai aumentar a fila. E aí, a partir do momento que passa a ser um serviço gratuito, todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que ter direito igual. Então, é um problema não tão simples de resolver. Por isso que já está em discussão há muito tempo, por isso que já vem rolando, deve ser colocado em pauta dentro dentro desse governo, deve ser colocado em pauta, mas também, quando que isso vai acontecer, ninguém sabe. Dizem, o que tem dito é que deve acontecer em 2027, a partir de 2027. Se vai efetivamente acontecer ou não, ainda não sabemos, mas o plano por hora é esse. Tem outras coisas, como por exemplo, reduzir o risco do plano de saúde, né? Porque o valor do risco hoje é regulado pelo governo. O governo é que determina qual é o valor do risco. As seguradoras não podem escolher isso. Então, o governo tem esse projeto de fazer algumas mudanças gerais na forma como é a saúde na Holanda, e uma dessas propostas é mudar o risco, diminuir o risco, diminuir quase pela metade. Isso é bom, isso é ruim? Não sei. Porque, para mim, tudo depende das condições. Porque se está diminuindo o risco, significa que a seguradora vai gastar mais dinheiro, né? Porque a gente vai contribuir menos. Como isso afeta as seguradoras? Como que o governo vai ajudar as seguradoras nesse sentido? Ou simplesmente vai reduzir e se vira malandro aí para as seguradoras? A seguradora não vai perder dinheiro. Aonde que ela vai apertar para poder caber esse risco? Será que vai apertar e vai piorar o serviço para a gente? Não sei, porque depende de como que isso vai ser negociado, de quais vão ser as regras, como é que o governo vai fazer para conseguir atingir isso, né? Então não é uma questão simples de se responder neste momento que está tudo no ar. E a minha mensagem nesse vídeo é mais ou menos essa, entendeu? A gente está num momento que está tudo no ar, porque com o novo governo é como o Lula, ou seja, o Lula ou o Bolsonaro, quando o Bolsonaro assumiu, enfim. Quando assume um novo governo, em qualquer lugar do mundo, é um momento de transição, é um momento de que tem muitas coisas no ar, principalmente quando a transição é feita de um partido que tem um posicionamento com um partido que tem um posicionamento completamente diferente, né, que foi mais ou menos o caso aqui, como está acontecendo, por exemplo, no Reino Unido, que saiu de um partido conservador de sei lá quantos anos de partido conservador para um partido de esquerda, e em alguns outros lugares do mundo que também acontecem coisas similares, ou como aconteceu no Brasil, que a gente foi da extrema direita para um partido de esquerda. Então, né, é uma mudança drástica, onde tem um monte de atores, vamos chamar assim, acho tão chique falar dessa maneira, não é? Enfim, tem um monte de atores aí nessa jornada para um projeto, qualquer um desses projetos, poderem ser aprovado e passar a valer como uma nova lei. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não vamos sair desesperado arrancando cabelo, que amanhã vai mudar tudo, porque não vai mudar tudo amanhã. Mas tenhamos a consciência de que muitas mudanças vão sim acontecer ao longo dos próximos meses e dos próximos anos,
e que a gente tem que acompanhar e ficar bem atento a tudo que está acontecendo, porque independente se você tem cidadania ou não, se você vota na Holanda ou não, se você quer morar na Holanda o resto da sua vida ou não, a gente atualmente mora aqui, ou quem ainda está no Brasil tem a intenção de morar aqui, a gente precisa entender o que acontece à nossa volta, até para a gente entender onde tudo isso nos afeta. Mesmo que você não goste de política, mesmo que seja um assunto difícil, porque é um assunto que acontece integralmente em holandês, a gente precisa ficar de olho, a gente precisa ficar informado. À medida que as coisas vão acontecendo, eu também vou colocando muita coisa lá no meu Instagram. Então, quem não me segue lá no Instagram, me siga no Instagram. Quem não me segue aqui no YouTube, me siga aqui no YouTube. Clique nesse botãozinho aqui embaixo para me seguir. Curte esse vídeo para ele chegar em mais gente. Comente aqui o que você está achando sobre tudo isso. Se você concorda com as propostas desse governo ou não. E é isso, gente. Eu volto quando tiver mais informações. E por hora, muito obrigada por me assistir.